Se tem um subgênero no cinema que vem recebendo filmes cada vez melhores e tá tendo cada vez mais atenção, é o de filmes de corrida. Eu sou o Tavas e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu top 10 de filmes de corrida, que às vezes tem mais ação do que corrida, mas vocês entendem. E o 10º lugar fica com Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. E já começamos a lista com um filme que tem mais ação do que corrida, mas ele ainda é um filme de corrida, e não, eu não gosto desse filme só porque ele se passa no Brasil e porque eu sou brasileiro. Ele é um filme realmente bem legal. E nesse filme o Dominique Toretto e a sua equipe planejam um grande assalto no Rio de Janeiro enquanto é perseguido por um grande agente que é reconhecido pela sua careca. Esse daqui é basicamente um filme de assalto a banco, porém com carros, e é bem maneiro e tem personagens bem legais. A corrida fica assim um pouco de lado, mas ainda tem, e dentre os filmes de Velozes e Furiosos, ele é o mais tranquilo na parte da ação. Então por isso ele fica com esse 10º lugar e você pode assistir ele no Globoplay. Então qual é a parada, Dom? Por que você arrastou a gente até aqui? Porque nós temos um serviço. 100 milhões de dólares. Como é que é? Eu tô dentro. Mas antes da gente seguir a lista, curte o vídeo, se inscreve no canal porque isso me ajuda demais. E se quiser ajudar ainda mais o canal, tem um Live Pix aqui na descrição. E em 9º lugar fica Need for Speed. E esse aqui é um baita de um filme legal para quem gosta de carro e quem gosta de perseguição. Quanto à história, ele é bem mais ou menos, porém o resto ele faz tudo muito bem. E nesse filme, após um piloto de rua ser falsamente incriminado, ele busca vingança participando de uma corrida clandestina extremamente perigosa pelos Estados Unidos. O problema desse filme aqui, pra quem é fã de Need for Speed, é que ele pegou a história do Run, que é um dos piores jogos da franquia. Porém eu não acho esse filme de todo mal não, tá? Eu acho que o Aaron Paul tá muito bem, ele tem momentos divertidos, ele entrega uma qualidade técnica muito boa quanto às corridas. Obviamente ele não é o melhor filme do universo, mas quanto a proposta de ser um filme de corrida, ele faz muito melhor do que a maioria dos Velozes e Furiosos. E esse filme está disponível gratuitamente no Mercado Play. I will find strength. Find guidance. And I will triumph. E em 8º da nossa lista, mais Velozes e mais Furiosos. Esse daqui é o Velozes e Furiosos mais engraçado da saga, tem os personagens mais legais, tem os carros mais icônicos, aquele Skyline prata e azul. E nesse, o ex-policial Brian O'Connor se envolve numa missão para poder se infiltrar no mundo do crime de Miami, participando de corridas ilegais. E é muito louco que nesse filme tem o Matthew McConaughey como vilão e a Eva Mendes como par romântico do Brian, assim, é umas coisas que a gente nem se lembra direito. E esse filme é recheado de cenas épicas com carros, tem várias corridas, é tudo muito bem feito e ele tá disponível no HBO Max para vocês assistirem. Keep your eyes on the road, cowboy. Are you nervous? He did the stare and drive on you, didn't he? He got that from me. E a 7ª posição fica com Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Esse aqui foi basicamente o último filme de Velozes e Furiosos que era só corrida do início ao fim. É um filme muito nostálgico, a galera assistia várias e várias vezes. E para quem raramente não assistiu esse filme, é sobre um jovem problemático que é enviado ao Japão para poder ficar com o seu pai, mas ele descobre o mundo do drift em Tóquio. E esse filme para o Brasil é uma referência cultural gigantesca do Japão. Se hoje tem evento de drift, o pessoal traz carro japonês para cá, sem dúvida alguma é por influência desse filme. E ele não é só um filme que tem algumas corridas legais, ele é um filme que tem uma história boa, tem uma direção boa, tecnicamente ele é muito bem feito, tem mais pontos fortes do que fracos. E vocês podem assistir ele no HBO Max. What do you mean, drift? The cars are lighter. The tires are slick. When you drift, if you ain't out of control, you ain't in control. E na 6ª colocação, Velozes e Furiosos. O primeiro filme. Pra mim, não tem Velozes e Furiosos melhor do que esse. A cultura de tuning e corrida de rua tava no ápice quando ele foi lançado. E nesse filme, o ainda policial Brian se infiltra nas corridas de rua e acaba se envolvendo até demais com a gangue do Dominique Toretto. E esse filme tem inúmeros carros icônicos do cinema, tem o Supra do Brian, o Charger do Toretto e além de muitos outros. E ele tem toda aquela trama de investigação e roubo de mercadorias que é bem bacana, além de ter uma trilha sonora que é muito boa. E ele tá disponível para assistir no HBO Max. Let's go for a little ride.
E em quinto lugar eu coloco o Gran Turismo. Eu acho que o que mais impressiona desse filme aqui é que ele realmente é uma história real e é uma maluquice o que esse moleque viveu. E nesse filme um jovem transforma sua habilidade no jogo Gran Turismo em uma carreira profissional no automobilismo, mostrando a dificuldade de passar do virtual para o mundo real. E é muito legal acompanhar como o automobilismo é um esporte muito difícil, que requer muito treinamento físico e não é qualquer um que consegue. As cenas reais que foram replicadas no filme são muito legais e muito bem feitas. A história é muito boa, todo o preconceito que ele sofre. Infelizmente o filme tem algumas atuações bem ruins do Orlando Bloom, mas ele ainda vale muito a pena ser assistido e ele está disponível em várias plataformas digitais para aluguel. Vocês 10 são os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo todo. É a chance de vocês competirem em corridas profissionais. Isso aqui não é videogame. Isso é a vida real. Você ganha mais pontos por isso no jogo? Se cometer outro erro desses, você pode acabar morrendo. E no quarto lugar, carros. E com esse aqui a gente já começa a falar sério sobre filmes de corrida, tá? Esse aqui acabou a brincadeira. Carros é uma perfeição da animação. Filme onde um carro de corrida arrogante acaba sendo preso numa cidade pequena e aprende lições sobre amizade, sobre humildade e o verdadeiro significado de vencer. E é impressionante como a Pixar faz a gente sentir a personalidade desses personagens, mesmo que eles sejam carro. Todos os personagens desse filme são incríveis, ele tem uma história muito boa, é cheio de referências a várias categorias do automobilismo americano, e ele acabou inspirando também várias cenas que a gente viu em corridas reais, como essa daqui. Sério, Carros é um filmaço da Pixar, um dos melhores do estúdio. Caso você ainda não tenha assistido esse filme, ele está disponível no Disney Plus. Espera aí, Darryl. O McQueen está lá no meio. Não tem como o estreante sair dessa. Pelo menos não inteiro. Na terceira posição, Ford vs Ferrari. Esse aqui é dessa nova leva de filmes de corrida extremamente sérios e bem feitos, mostrando histórias reais. E nesse aqui, um piloto e mecânico é recrutado pela Ford para poder construir um carro para bater a Ferrari na lendária corrida de 24 horas de Le Mans. O elenco desse filme é absurdo, Matt Damon, Christian Bale, os efeitos dele são muito bons, a direção é muito boa. Sempre que esse filme tá passando em algum lugar, eu dou uma paradinha para poder olhar. É uma das histórias mais legais sobre automobilismo e esse filme concorreu ao Oscar e levou 2 estatuetas, sendo elas de edição e som. Caso você ainda não tenha assistido esse filme, ele tá disponível no Disney Plus e você não vai se arrepender de assistir. Há quanto tempo nos conhecemos, Ken? Eu já quebrei alguma promessa? Eu vou colocar você de piloto em Le Mans. Você só tem que calar a boca e fazer o que eu disser. Ah, tá legal. Bom dia, Shelby. Bom dia, Molly. A sua saúde. Vá pro inferno. E no segundo lugar temos Rush, No Limite da Emoção. Rush também é um filme que traz uma das histórias mais icônicas do automobilismo, com 2 figuras extremamente importantes para a Fórmula 1, e ele acompanha a rivalidade intensa entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt durante a década de 70 na Fórmula 1. Esse é outro filme com cenas épicas de corrida, com acidentes históricos e assim, é um pouco mais dramatizado do que aconteceu na vida real, mas não deixa de ser um baita de um filmaço. Ele teve a sensibilidade de lidar com 2 figuras históricas do esporte e não vilanizar e nem aliviar pra ninguém. Isso é muito bom no filme. Rush tá somente disponível para aluguel digital, mas vocês dão um jeitinho de assistir que vale a pena. James can be a loose cannon, but in terms of raw talent, there is no better driver in the world. Why don't they make it safer? Risk of death turns people on. Who's that? It's Niki Lauda. He's just been signed by Ferrari. I'm both quicker than you and better at setting up the car. James Hunt is a proven winner at the highest level. Is there a question, or are you just trying to piss me off? This is an incredible battle between these 2 drivers. E
na primeiríssima posição, Fórmula 1, o filme. Esse filme aqui veio pra acabar com a brincadeira, né? Ele é um dos meus filmes preferidos de 2025, praticamente tudo nele é muito bem feito. E nele, um piloto veterano retorna à Fórmula 1 para poder ajudar uma equipe em crise e um jovem talento. O mais legal desse filme é que ele foi gravado inteiramente durante os finais de semana da Fórmula 1 durante 2 anos. Eles estavam literalmente sempre com as equipes. E o resultado disso foi simplesmente espetacular. Tem as melhores cenas de corrida do cinema, você entende muito bem como o esporte funciona, sem ser de uma maneira chata. A história do filme é bem básica, mas ela entrega o que tem que entregar e o Brad Pitt carrega a trama do filme nas costas com o carisma dele. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti esse filmaço e vocês podem assistir ele na Apple TV+. Meu novato é de um talento fenomenal, mas é jovem. Com você e ele, bom, eu tenho uma equipe. Quando foi a última vez que ganhou uma corrida? Domingo, Daytona. Ah, não, foi mal. Eu falei de Fórmula 1. Ah, foi mal. Então, igual a você. E eu quero deixar aqui também algumas menções honrosas, que são filmes que não couberam na lista, mas também valem a pena ser assistidos. E são eles Dias de Trovão, com Tom Cruise interpretando um piloto que acabou de entrar na NASCAR, um filmaço dos anos 90. Corrida Mortal, que na real é um filme meio merda com o Jason Statham, mas ele tem cenas bem legais e divertidas que eu acho que muita gente vai curtir. E o Corrida contra o Destino, filme bem legal de perseguição, que tem algumas versões já, mas a que eu vi foi a de 97 com o Viggo Mortensen. Mas me fala aí se você concorda com esse top 10, qual filme que faltou nessa lista e se você já assistiu todos eles. Me conta aqui nos comentários e se já curtiu o vídeo, dá uma olhada nesse aqui também, valeu e até a próxima.